Bem-vindos ao Mistério, nosso encontro quinzenal que mantém você em sintonia com a nova era e seus fenômenos. Hoje vamos desvendar os mistérios do Vale do Cariri. Daqui a pouco você vai ver como vivem as radicais seitas de penitentes que perambulam pelo sertão do Ceará. É praticamente um mundo à parte, feito de muitas orações e um total desprezo pela vida material. Eles querem chegar a Deus pelo caminho da disciplina mais rígida, o que inclui muitos sacrifícios e até sessões de autoflagelação. É o sul do Ceará, com suas seitas religiosas que vivem em função do apocalipse. Será que os tempos estão chegando? Sertão do Ceará. No século passado, nascia Cícero Romão Batista, o homem e o mito que influenciou gerações de religiosos nordestinos. Padre Cícero, que também foi político, após a morte passou a ser considerado um santo. As várias décadas que se seguiram foram marcadas pelas lembranças de suas pregações, e uma delas dizia respeito a penitências para a salvação da alma. Ao longo desses anos, grupos religiosos se formaram acreditando na penitência como um instrumento para a remissão de seus pecados, às vezes de maneira radical. Que meu padrinho Cícero Romão Batista prometeu. Não é outro tempo, é este mesmo. Nós estamos nele. Em Juazeiro do Norte, sul do Ceará, por exemplo, um pernambucano chamado José Aves de Jesus reuniu um grupo de pessoas para com ele formarem uma seita de penitentes peregrinos. Eles vivem à espera do fim do mundo. Nós vivemos tudo de Jesus, de Deus. Então Deus lá espera por nós todinho. Aí Ele mandou o sacrifício, nós sacrificássemos na terra. Penitência e oração. Obediência, extremoção. Para confirmar o seu batismo. Aí o pessoal é tudo desse jeito assim. Os estudos só é crescer e multiplicar. E se não haver penitência para o modo de salvar vocês, onde é que vocês vão se salvar? Tem que haver a penitência e é aqui dentro do Juazeiro, viu? Para o mundo inteiro, é aqui dentro do Juazeiro. Da Mãe de Deus. E foi meu padrinho que deixou. Não foi outro não, foi meu padrinho Santo Cícero Romão Batista que deixou. E quando de um lado está a matéria e do outro o espírito, o próprio corpo pode ser considerado irrelevante, ser abandonado. Quem toma banho é quem anda caçando gosto da sua matéria. Não tem direito de tomar banho. Quanto tempo o senhor não toma banho? Ah, não se pode dizer. Deus está vendo de tudo e sabe. E aí o penitente abraçado do mundo, só pode ser desprezado, andar no desprezo. Corte de cabelo, é abraço, é alegria, é festa. São essas coisas, para gozar o que sua matéria der e quiser. E a gente não tem gosto de matéria, é assim, é no desprezo. Eles não ganham dinheiro, não trabalham para o seu sustento. Vivem da caridade alheia. Fazem caminhadas diárias em busca de alimento para suas famílias. É para quem Deus quiser. Chegou na nossa casa com quem Deus e a Virgem Maria come. Porque o que ficou licitado para dividir os corações humanos só foi isso, a caridade. E foi isso que Jesus veio em caridade para salvar nós. E em caridade é a penitência na terra para salvar uns aos outros. O que é que nós merecemos aqui? Estamos merecendo. Nós estamos merecendo aqui a morte? Por causa disso que nós estamos fazendo? Para fazer parte do grupo, o penitente tem que ter uma vida casta. Não pode frequentar festas, bares e nem praticar sexo. Tudo essas coisas, beber, fumar, dançar, jogar, tudo isso Deus não gosta disso. Isso é diversão de quem quer se divertir, mas Deus não gosta. Porque viveu da carne e morreu, como diz a história. Penha Carimai é vizinha dos penitentes. Comenta a filosofia de vida deles. Os filhos deles não têm opção, outra opção. Porque o pai já é penitente, a mãe é penitente. Então quando ele nasce, ela bota na cabeça dele que ele tem que ser penitente, né? Ao contrário do meu, que já nasce
a gente já vai ensinando outras coisas, já está acostumado com a televisão, já sabe que vai para a escola. Então eu acho que nem passa na cabeça dele essa ideia de ser penitente, né? O jovem sai porque ele quer gozar o mundo, gozar a sua carne, e aqui na penitência não tem essa ordem. A penitência chega a extremos. Exige que se ignore até o próprio nome. Todos os homens têm o mesmo nome do líder, José Aves de Jesus. E as mulheres, todas as mulheres, se chamam Maria Aves de Jesus. Os nomes da gente é tudo um só, sabe? O nome da gente tudinho só é Maria Aves de Jesus, todas elas. Agora em casa a gente bota um apelidozinho. Qual é o apelido da senhora? Agora se chama Maria. Aos domingos eles caminham quase 3 horas para chegar até a igreja matriz de Juazeiro. Ficam do lado de fora, esperando a missa acabar para entrarem. Depois que termina a missa, que sai o povo, é que nós não entramos porque fica vago. E na missa a gente interrompe o povo. Não tem direito de se assentar em cadeira, não tem direito de levar esse sal comprimido rodando e alta. Nós é para fazer penitência, tem que ser na chuva e no sol. Eu sei que faz 15 anos que eu estou aqui fazendo esse trabalho, 16 anos, igual completava, 16 anos. A menos de 20 quilômetros de Juazeiro do Norte, outra cidade do Vale do Cariri, chamada Barbalha, abriga grupos de religiosos que praticam penitências mais severas para o corpo, se baseando numa tradição que vem da Idade Média. Eles são assim: escondem os rostos, visitam cruzeiros e cemitérios, fazem orações, cantam e se autoflagelam. Um dos grupos mais tradicionais é o do Sítio das Cabeceiras e tem como líder Joaquim Mulato. É um sacrifício, é um extraordinário que a gente faz para que Deus aceite. Mas sofrer com ele só ele mesmo. Ele carregou uma cruz pesada. Nós carrega essa daí, ela pesa, já nós não podemos. Já nós não podemos carregar essa cruz. As mulheres da região fazem parte de um grupo chamado Incelências. E além de acompanhar os homens nos campos, também fazem suas próprias penitências. Nós temos que viver em oração, jejuar 3 dias por semana. Quarta, quinta e sexta. A refeição tem que ser 1 vez por dia. Não, nem tão muito. Tem que comer pouco, né? E tem gente que o jejum até só o pão e água. As nossas penitências deve ser assim, fazer uma caridade, né? A quem não pode mais fazer. Nós temos que fazer caridade, dar esmola. Dar esmola é muito bom. Limpa a alma da gente. A criança representa o anjo, símbolo do grupo das Incelências, enquanto que o símbolo das penitências dos homens é o chamado cacho de disciplina. É pro açoito do sacrifício, naquelas horas da penitência. A pessoa vai para aquele canto, aí se açoita. Pegou os cachos para as beatas de caridade, que não, hoje não, a beata só bota a mão se fizer estudar, né? E naquele tempo que ele veio, uma moça órfã de pai e mãe, eles botavam na casa de caridade e davam mão. Ela ia ser beata, também conduzia eles. A malada passava a tarde da noite e via o cacho tinindo lá para dentro do muro, elas se açoitando, se sacrificando, carregavam o cilindro na cintura. A equipe do programa Mistério acompanhou os penitentes até o cemitério e presenciou um ato voluntário de flagelação. Ai, filho, não se açoite mais. Ô meu Jesus, perdoai, livrai do fogo do inferno, levar as almas todas. No dia seguinte, fomos até a casa de um dos penitentes para saber o que o levou a se autoflagelar diante da câmera. Que estai no céu, santificado seja o vosso nome.
É só para mostrar que a gente faz, porque o povo diz que a gente se corta, mas aí o povo não acredita. Aí então é obrigado a gente fazer para o povo conhecer que a gente é verdade, né? Se eu tivesse assim Jesus e dissesse, faça essa penitência que vai para o céu, se arrependa de tudo que fez e faça essa penitência de se cortar que vai para o céu, então eu fazia. Eu faria, não faria nem só uma vez, fazia muitas vezes. E até pior, para ir para o céu. A autoflagelação, se nós recuarmos na história da igreja, enquanto ela toma um aspecto de autodisciplina, de uma penitência que é imposta a si mesmo, eu pessoalmente acho que é muito sério. Realmente eles levam a sério aquilo que eles fazem, aquilo que eles dizem, aquilo que eles rezam, aquilo que eles cantam, e eu me tornei um admirador deles pela fidelidade e pela firmeza que eles têm. Os penitentes acreditam que o homem peca por influência do anticristo. Mas quem é o anticristo, na concepção deles? O anticristo é o chefe do inferno. Ele é o chefe lá. Toda alma que entra lá, ele é quem resolve lá para entrar. Porque o pecador na terra, ele tem um demônio e tem um anjo da guarda. O anjo da guarda encaminha o pecador para o bem e o demônio encaminha para o mal. É para aí. Jesus ama Satanás, que é o anticristo. Jesus ama ele, que não perdoou ele ainda, porque ele não se arrependeu. Mas no dia que ele se arrepender, ele será salvo. Né? Aí então não existe mais inferno. Com a intenção de salvar a alma, os penitentes do Vale do Cariri rejeitam o corpo em função do espírito. Para eles, a visão do inferno pode afastar o homem do pecado, enquanto que os rituais de penitência e os sacrifícios corporais o aproximam de Deus. Viva Deus no céu, e viva Deus na terra, e viva Deus nos quatro cantos do mundo, e viva Deus no coração de quem Ele ama. Tudo isso acontece no sertão do Ceará. Eu volto já. À medida em que o milênio vai terminando, por toda parte se ouve falar em seitas que acreditam no final dos tempos. O que você acha? Será que o Apocalipse está chegando? Após a passagem de Jesus Cristo pela Terra, os evangelistas receberam a missão de escrever os livros do chamado Novo Testamento. O último dos livros, o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, trazia revelações acerca dos destinos da humanidade. Revelações que ao longo dos séculos deram margem a diversas interpretações. A mais polêmica fala sobre o final dos tempos, previsto para acontecer no ano 2000. Às vésperas do terceiro milênio, cresce o número de seitas que preveem o dia do juízo final. Algumas chegam a ser assustadoras, como a seita norte-americana Porta do Paraíso, que recentemente induziu seus seguidores ao suicídio em massa. O Brasil não é esse tipo de apelo. No sul do Ceará, algumas seitas acreditam fervorosamente no final dos tempos, adaptando à sua realidade o que está escrito no Apocalipse de São João. Padre Cícero, por exemplo, o símbolo das romarias nordestinas, também estaria presente no dia do julgamento, ao lado de Jesus e de Nossa Senhora. E segundo a tradição oral da região,
Nesse dia o sol não vai nascer. Virão 3 dias e 3 noites, dias e noites de escuro. Quem nos conta é Joaquim Mulato, líder da seita de penitentes chamada Cabeceiras. Quando houver a guerra, a peste, a fome, as trevas estão bem em cima. O sol sobe quando ele está na altura de 9 horas, ele desce. Aí o mundo escurece. É 3 dias com 3 noites. De cada um dia um estrondo. E quem for fraco do coração não escapa. Morre. Corre o rapaz solteiro, corre a moça encapada, corre o casado, corre a mulher. Não fica nada, é a limpeza que Deus faz no tempo. E é certeza, Deus disse, escreveu e assinou, só não marcou o dia. É que no dia de juízo ninguém sabe não. As mulheres da seita Excelência também acreditam nas noites de escuro. Lá no final dos tempos, que eu não sei lá quando vai ter essas 3 noites de escuro, mas depois vem uma chuva muito grande, né, um dilúvio, que diz que depois nessas 3 noites de escuro que vai correr bicho, né? Os bichos que vai correr devem ser essas pessoas que não fez o que é bom na terra, né? Aí vai virar bicho. Mas depois vem uma chuva para lavar tudo, né? Carregar esse mal. José Aves de Jesus, líder da seita dos peregrinos, tem uma outra visão sobre o fim do mundo. Para ele e seus seguidores, quando o dia do juízo final chegar, o mundo vai se acabar em 10 minutos. Quando fosse o fim do mundo, se cobrir o mundo em um lençol de fogo, assim, como uma cruz. Uma cruz. Do nascente ao poente, do sueste ao nordeste. E aqui, com 10 minutos, não havia bronze, subbronze, nem pedra, subpedra, e nem pau, subpau, nem serra, subserra, que não fosse tudo derretido dentro de 10 minutos, virado em água. Para assim, completar a promessa do Pai Eterno. Mas o Apocalipse não prevê apenas caos e destruição. O fim dos tempos, evidentemente, dentro de uma perspectiva bíblica, significa mais do que destruição do mundo ou qualquer outra coisa, a consumação de tudo em Deus, a realização plena do plano de Deus de instituir uma convivência entre Deus e os homens. A metafísica, com seu estudo sobre as relações entre o homem e o universo, também tem suas teorias sobre o terceiro milênio. A metafísica, por exemplo, está prevendo que as pessoas terão uma abertura bem maior em relação àquilo que elas estão precisando e, consequentemente, também está percebendo que os seres humanos não estão correspondendo a essa abertura, porque atualmente as pessoas ficam muito tempo acomodadas em ganhar, gastar, comprar, e isso não é a razão natural da vida. A razão natural da vida é uma coisa muito mais importante, onde a vida dentro da metafísica é analisada como uma aula, onde todos nós viemos para cá para aprender alguma coisa. O Apocalipse do ar, que eu chamo de revelação, é justamente a abertura que as religiões estão dando, as filosofias, os movimentos iniciáticos estão abrindo para que todo mundo tenha acesso a um conhecimento maior. Esse conhecimento maior é ligado à ciência e à espiritualidade, aonde o paralelo que está sendo traçado vai levar o ser humano a um horizonte maior, uma consciência maior de tudo aquilo que ele vive, vê e vibra dentro daquela dimensão. E é justamente sobre a relação que existe entre o homem e o cosmos que Rogério Freitas, gerente de banco em Natal, Rio Grande do Norte, vem escrevendo livros através de psicografias. O primeiro, já editado, se chama Reintegração Cósmica e parte do princípio de que há muitos anos atrás o planeta Terra foi isolado da convivência cósmica. Nas tradições esotéricas e ou religiosas ao longo da história terrena, por exemplo, o dia do juízo final, ou o final dos tempos, ou a separação do joio e do trigo,
Tudo isso se confunde nesse momento de reintegração cósmica, que nada mais é apenas do que o final de um ciclo existencial. É como se fosse um período escolar. Rogério também psicografa mensagens sobre o Apocalipse. Como as profecias predispõem, mas não impõem, no que se refere aos últimos selos, muitas daquelas profecias preditas não só no Apocalipse, mas também por Nostradamus e outros videntes, tipo Edgar Cayce e tantos outros. Tudo que estava previsto até aproximadamente a época da Segunda Guerra Mundial, a maioria do que estava previsto ocorreu. De lá para cá, no entanto, estranhamente, certos vaticínios, início do Apocalipse, tem-se o anúncio de que Jesus haveria de voltar. Ele, o que vem por sobre as nuvens, e todas as tribos da terra o perceberão, até aqueles que o traspassaram. É um anúncio claro e profético de que tempos depois de sua estada entre nós, Jesus voltaria. As trevas hoje ficam a escutar essas profecias feitas pelo próprio Mestre nos Evangelhos e através do Apocalipse quanto à sua volta, e ficam, portanto, tentando dificultar este processo, porque com a volta do Mestre não tem nada de fim de mundo, nada de sofrimento, ao contrário. O futuro nosso é dadivoso, é de dádivas. O futuro está bem claro no Evangelho, é o anúncio da possibilidade da salvação. Como terminam os evangelhos, como termina a pregação de Cristo, dizendo que o perdão dos pecados será anunciado a todas as nações em nome de Cristo. E essa é a grande profecia. E simultaneamente com isso, a promessa da sua vinda definitiva para estabelecer esse reino definitivo, essa convivência completa e plena entre Deus e os homens. As promessas de um novo céu, de uma nova terra anunciada, estimularam séculos de religião.